destino do homem é ser livre e bondoso. Sou o que ensina a humildade e a fraternidade, que a vida é luta e a morte não é luto, que sem caridade não há salvação. Sou o que te vela e revela que a vida não para, que segue em outros mundos ou de novo na terra a evolução da humanidade. Sou uma luz, sou amor, sou o que leva a paz ao mundo. Uma boa noite para todos, irmãos. Então, nós vamos dar início com uma leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. A piedade. A piedade é a virtude que mais vos aproxima dos anjos. É a irmã da caridade, que vos conduz a Deus. Deixai que o vosso coração se enterneça ante o espetáculo das misérias e dos sofrimentos dos vossos semelhantes. Vossas lágrimas são um bálsamo que lhes derramais nas feridas, e quando por bondosa simpatia chegais a lhes proporcionar a esperança e a resignação, que encanto não experimentais. Tem um certo amargor e esse encanto, porque nasce ao lado da desgraça, mas não tendo sabor acre dos gozos mundanos, também não traz as pungentes decepções do vazio que estes últimos deixam após si. Então, com essa mensagem, que possamos elevar neste momento o nosso pensamento a Deus, a Jesus, nosso Mestre, que envolva a todos nós nas vibrações de amor, iluminando a todos, que Jesus, nosso Mestre, com seu manto de luz, possa nos fortalecer, amparando aqueles que vêm em busca de ajuda, de esclarecimento, que todos possam aqui sentir-se bem, Senhor. E pedimos aos mentores amigos que ilumine o nosso irmão, inspire o nosso irmão expositor dessa noite, e que as bênçãos do Pai envolva a todos nós, que assim seja. Então, nosso irmão André, convido o nosso irmão. O tema é bem interessante, né? Em busca de um sentido para a vida. Então, nosso irmão André, seja bem-vindo, todos já conhecem o nosso irmão. Então, boa noite a todos e a todas, aos encarnados e aos desencarnados também, né, que vieram na noite de hoje, ou foram trazidos para conosco compartilhar essa conversa fraterna. Né, o tema que a gente escolheu, um outro aviso que eu tenho que dar, que se alguém veio ouvir uma palestra, não tem palestrante hoje. Né? O máximo que a gente faz é uma conversa fraterna. E a gente escolheu esse tema em busca de um sentido para a vida, e a gente vê bastante irmãos que a gente conversa e atende, e muitos, quando a gente pergunta sobre né, qual o sentido da sua vida, qual é a perspectiva da sua vida, muitos não têm o que falar, ou muitos não sabem. E se eu perguntasse hoje para o pessoal que se encontra aqui hoje, né, qual o sentido da nossa vida?
Eu coloquei aqui uma charge. Qual o sentido da vida? Aí o Senhor sabe tudo responde: é nascer, crescer, amar, procriar, criar, morrer. E alguns colocam se alimentar. Mas isso é o sentido da minha vida? É somente isso? E ele não fica muito satisfeito, né? Isso não faz sentido, diz ele. Somente isso. Pesquisando um pouco mais sobre o tema, esse tema a gente fez quando a gente foi numa Comerge, a gente foi para o Rio de Janeiro, a gente ficou uma semana lá e o tema do encontro era em busca de um sentido para a vida, de uma obra bastante conhecida, não sei se alguém já leu, eu acho que a nossa irmã Suzy já leu, né? E é do nosso irmão Viktor Frankl. É uma obra bastante lida. E também pesquisei várias palestras e achei uma palestra bastante interessante do Divaldo, que ele fala sobre o nosso irmão Viktor Frankl e conta uma historinha antes de fazer a palestra. É uma história de um camponês da China, né, da China antiga, não tão moderna assim. A gente sabe que na China tem uma parte que é bastante pobre, bastante agrícola, e uma outra parte, a parte sul, bastante desenvolvida, né, de uma maneira geral, desenvolvida. E esse nosso amigo camponês, ele vivia na parte norte da China, e são pequenas propriedades bastante pequenas, e esse jovem se namorou e casou com uma camponesa que vivia, uma vizinha, e como a família dele era bastante grande, ele não podia levar a esposa para a casa dos pais dele, porque já tinha irmãos e não haveria como se sustentar, não tinha como sustentar a família constituída, né? E ele vai para a casa do sogro, e lá ele começa a trabalhar com a esposa, e também a propriedade do sogro, muito, muito pequena, dava apenas o sustento para a filha, para a mãe, para o pai, e ele viu que não tinha como sustentar a família dele, porque, lógico, ele casando, ele queria ter filhos, né? E na propriedade do sogro não tinha condições de sustentar uma família. E numa certa noite ele propõe para a esposa, eles conversando, ele propõe para a esposa o seguinte, diz: olha, minha esposa, está vendo a situação na qual nos encontramos, a gente constituiu família, vai ter filhos e nós não temos condições de sustentar, né? Com esse pouco de terra que tem, nós não temos condições de sustentar nossos filhos. Eu tive conversando e pesquisando, eu fiquei sabendo que no sul lógico, da China, é bem mais desenvolvido. Lá já tem tratores, começaram com tratores, e estão recebendo trabalhadores, estão recebendo bastante dinheiro. E eu faço a seguinte proposta para minha esposa: eu vou para o sul, trabalho durante 20 anos, né? E depois desses 20 anos eu volto com todo o dinheiro. Eu vou, trabalho, não gasto nada, trabalho direto, fim de semana, sábado, domingo, feriado, e esse dinheiro eu trago de volta. A esposa, lógico, que eles são recém-casados, a esposa, a princípio, não gostou muito da ideia, mas ele explicou
E ela entendeu que a situação era bastante difícil. E no final, ela concordou. E ela perguntou, disse, não, mas tu vai, nesses 20 anos, tu como homem, tu vai esperar por mim? Vai me guardar? Ele disse, sim, eu vou, durante esses 20 anos, eu vou me guardar, eu vou ser fiel a ti. E ele perguntou para ela disse, não, se tu consegue, eu também consigo ser fiel. E assim foi. Ele pegou um pouco das coisas dele e rumou para o sul da China. E foi, pesquisou, foi olhando os fazendeiros, começou a conversar com o pessoal e foi pesquisando até que ele achou um fazendeiro que talvez fosse honesto ou o pessoal falava, os vizinhos falavam que ele era uma pessoa muito honesta, né? Então ele foi e falou, pediu uma audiência com esse senhor e explicou para ele, diz, olha, meu senhor, eu vim do norte, eu vim trabalhar, eu tenho uma proposta para o senhor, eu trabalho durante 20 anos para o senhor. Quando completarem 20 anos, eu vou embora. Durante esses 20 anos, eu não pego um centavo. Todo o dinheiro que me é devido, ele fica com o senhor. Eu preciso apenas de um abrigo, comida e no inverno, quando for mais frio, agasalhas. Né? E trabalho durante esses 20 anos para o senhor e o senhor guarda meu dinheiro. Perguntou se aceitasse a proposta, se o senhor... Aqui caiu. Se ele aceitasse a proposta. O senhor disse sim, eu aceito a proposta, mas ficou, né, como em todo lugar tinha aproveitadores, ele ficou no início, ele ficou cuidando o trabalhador, mas viu, né, que ele trabalhava a proposta que ele fez, ele cumpria rigorosamente. Nascia o sol, ele ia trabalhar, escurecia, ele voltava, e assim ele fez, né, durante algum tempo, e o senhor sempre observando. E depois, com o tempo, o senhor não observou mais e foi até esquecendo esse amigo. E ele trabalhou diuturnamente, né, de sol a sol, sem feriado, sem domingo. E, finalmente, chegou o dia que ia completar 20 anos. Aí ele foi até o senhor, ele disse, olha, meu senhor, amanhã completam 20 anos que eu estou trabalhando com o senhor. Eu gostaria que o senhor calculasse o quanto de dinheiro, né, de quanto eu teria que receber do senhor. Aí o senhor disse, mas já são 20 anos? Ele disse, sim, amanhã completam 20 anos que eu estou trabalhando com o senhor. Mas passou tão rápido, 20 anos amanhã? Ele disse, sim, amanhã são 20 anos. E eu gostaria de receber o que me é devido. Aí o senhor disse, olha, hoje eu não tenho como lhe pagar, né, que eu tenho que fazer os cálculos, eu vou chamar o pessoal que trabalha com as finanças para fazerem os cálculos para o senhor ver a quantia que eu lhe devo. O senhor passa aqui amanhã de tarde, ele disse a hora, e a gente acerta as contas. O servo foi para cá, para onde ele dormia, né? Dormiu, e no horário combinado, no outro dia, ele foi até a casa do senhor. Ali chegando, o senhor convidou para entrar, diz, não entre, e foram até uma sala. Quando ele entrou na sala, ele viu a mesa, né, forrada com dinheiro, uma montanha de dinheiro. Ele se assustou, ele olhou, disse, é tanto dinheiro assim? O senhor disse, sim, é o que eu lhe devo durante esses 20 anos de trabalho que o senhor trabalhou comigo. E o senhor falou, diz, olha, esse
tem todo esse dinheiro para o senhor levar, que vai ser difícil, né? Como é que o senhor vai levar todo esse dinheiro sem chamar atenção? Mas eu tenho uma proposta para o senhor. E o servo falou, disse, não, fale, né? Fale a proposta que o senhor tem. Ele disse, como o senhor é um bom servo, foi um bom servo durante esses 20 anos, a minha proposta é, eu troco todo esse dinheiro pela sua vida. Aí ele ficou, disse, mas como? Né? Trocar esse dinheiro pela minha vida? E o senhor disse, não, são 3 conselhos que eu lhe vou dar, e esses 3 conselhos que eu vou lhe dar vão salvar a sua vida. Ele ficou, disse, mas trocar todos esses 20 anos, né, por 3 conselhos? Aí ele disse, sim, por 3 conselhos, porque esses conselhos vão salvar a sua vida. O que é mais importante? Todo esse dinheiro que está na mesa ou a sua vida? Ele pensou, disse, é a minha vida, né? Mas eu trabalhei 20 anos para levar esse dinheiro para minha esposa. Né? E agora, como eu vou chegar em casa sem dinheiro? Não, mas vai chegar vivo. E como o servo sabia que ele era um senhor muito, muito sábio e muito correto, ele pediu, disse, não, eu faço assim, eu vou para casa e durante a noite eu penso e amanhã eu volto e lhe dou a resposta. O senhor disse sim, tá? Eu concordo. Então, o senhor vá para casa, pense e volte amanhã. Aí, no outro dia, o servo foi, com uma noite mal dormida, né? Chegou todo ruim, e chegou e pediu licença para entrar na casa. O senhor estava esperando, e o senhor perguntou para ele qual a sua decisão. Ele disse, já que eu conheço o senhor há 20 anos e vejo o que falam do senhor, que o senhor é uma pessoa muito boa, eu aceito a sua proposta, eu troco todo esse dinheiro pelos 3 conselhos. E qual o primeiro conselho? Aí o senhor disse, o primeiro conselho é o seguinte, nunca abandones a estrada estreita, nunca pegue atalhos, nunca pegue a estrada larga. Isto vai lhe salvar a sua vida. Ele disse, isso? Só isso? Mas esse é um conselho banal? Eu conservar a estrada estreita, a estrada a qual eu conheço? Sim, diz ele, isso vai salvar a sua vida. E o segundo é, nunca se meta em problemas alheios. Quem criou o problema, que resolva, a não ser quando for chamado. Mas isso? Somente isso? Sim. Somente isso. Esse é o segundo conselho. E o terceiro conselho? Aí o terceiro conselho, ele disse, é o seguinte. Esse conselho é nunca tome uma decisão quando estiver com raiva. Esse conselho também vai lhe salvar sua vida e a vida de outros. Ele ficou, diz, mas os conselhos tão simples assim, por 20 anos de trabalho? Ele disse, sim, são conselhos que vão salvar a sua vida. O que é mais importante para sua esposa? Um monte de dinheiro sem o marido? Ou o marido? Ele ficou. E o mestre disse mais o seguinte, diz, olha, vá à tarde, que eu vou pedir para os meus servos fazerem pães para a sua viagem. Mas eu vou fazer um pão especial. Esse pão, o senhor só entrega para sua esposa, o partilha ele com sua esposa. Aí de tarde ele foi e vou lhe dar também um dinheiro para a viagem. E à tarde ele foi pegar os pães, né? E o pão especial, ele olhou um pão bastante grande para a esposa dele, pegou esses pães e pegou a estrada e foi andando rumo
à cidade de origem, né? E passou, já estava um belo dia, já estava anoitecendo, ele passa, olha assim, uma hospedaria. Mas ele tinha um pouco de sol ainda, ele anda mais um pouco, né, pela vereda, pela estradinha, na qual ele conhecia mais ou menos, já fazia 20 anos que ele não passava por ali, mas ele conhecia. Aí ele anda mais um pouco e encontra um senhor jovial, bastante conversador, cumprimentou ele, e foram conversando, e esse senhor bastante atencioso, e quando chegaram num determinado lugar, o senhor disse não. Aí ele contou, o servo contou a história para esses senhores, não, estou indo para tal lugar, né, que eu vou rever minha esposa. Aí esse senhor disse não. Quando chegaram num cruzamento, esse senhor disse não, vá por aqui, por essa estrada larga, bonita, né, que o governo fez há pouco, que ela vai economizar muitos quilômetros, o senhor vai chegar bem antes em casa. E porque essa estrada onde o senhor está trilhando, essa trilha aqui é bastante estreita, vai passar por bastante montanha e perigos, é melhor o senhor passar por essa estrada bastante larga, florida, né? Que o caminhar é bem mais fácil. E ele entrou nessa estrada e o senhor desapareceu, né? E ele caminhou um pouco e daqui a pouco, né, veio na mente: nunca pegue atalhos, nunca pegue a estrada larga. Ele parou, disse, já que o senhor me deu esse conselho, ele pegou, voltou para a hospedaria, que não era muito longe, foi lá, se hospedou, e o senhor que o atendeu, né, eu disse, eu vi o senhor passando, não faz algumas horas o senhor passou, o senhor encontrou um senhor bastante conversador na estrada? Ele disse, sim, encontrei esse senhor. Ele não pediu para o senhor para pegar essa estrada bastante larga, bastante mais fácil do que a trilha que o senhor conhece, para ir para sua casa? Diz ele, sim. Diz, ainda bem que o senhor não foi, porque esse senhor, ele pega os viajantes, leva por essa estrada, mais adiante tem um bando, são capangas dele, e matam os viajantes e se apossam de tudo que tem. Né? Ainda bem que o senhor não foi, que o senhor, se o senhor tivesse ido, essa hora o senhor já estaria morto. Né? E aí ele pensou, disse, o conselho do senhor, né, que me salvou a vida. E ele foi, contou a história para o senhor do que ele estava fazendo, de onde que ele estava indo. Aí o senhor arrumou o quarto, ele foi dormir, estava dormindo, lá pela metade da noite ele escuta gritos de socorro, barulho, móveis quebrando, uma gritaria infernal. Ele leva a corda, meio assustado, né, lava o rosto, abre a porta, vai para o corredor, e quando ele chega na porta, né, ele se lembra do que o mestre tinha falado. Nunca se envolva em problemas alheios. Ninguém está lhe pedindo para que interfira. Ele pegou, voltou para o quarto, né, ele só escutou um estrondo e o barulho parou. No outro dia, quando ele foi pegar a estrada, ele foi fazer o desjejum e acertar a conta com o senhor, o dono da hospedaria, ele viu aquele dono todo machucado, todo roxo, todo quebrado. Aí ele ficou olhando e perguntou para o senhor, diz, houve um assalto essa noite? Ele disse, não houve assalto. O senhor ia interferir no que o senhor estava escutando? Aí o viajante disse, sim, eu ia interferir. Né? Aí o dono do hotel disse para ele, ainda bem que o senhor não interferiu, porque meu filho era esquizofrênico e ele, de vez em quando dava os acessos nele, ele levantava e quando sabia que tinha hóspede, ele matava todos os hóspedes. E
como eu gostei muito, muito do senhor, essa noite eu não permiti que ele assim o fizesse. Olhe para o quintal, veja as cruzes de quantos hóspedes esse meu filho esquizofrênico, que era bastante forte, já matou. E essa noite, defendendo o senhor, eu o matei. Ali a sua cruz. Então pegue as suas coisas e vá. Siga, né, a estrada. E ele se lembrou. Nunca interfira em problemas alheios, a não ser quando chamado. Seguiu e foi, chegou próxima à sua cidade, já estava escurecendo, né? E não dava tempo para ele chegar até a casa dele. Aí ele ficou no mato e quando estava amanhecendo, ele se dirigiu à casa onde era do sogro dele. Ele chegando na orla do mato, ele já conseguia visualizar a casa. Ele viu que já tinha fumaça no chaminé da casa. Ele ficou admirando aquilo, né? Enquanto isso, abre a porta e sai um homem. Vai no curral, pega um cavalo e ele olha assim, sai. Dava para, de longe, assim, dava para perceber que era a esposa dele, um pouco mais velha e tal. E esse homem pega a esposa dele, a abraça e beija, e ela também corresponde ao abraço e ao beijo que esse senhor estava dando na esposa dele. Aquilo deixou ele cego. Diz, como eu, né, trabalhei durante 20 anos para trazer esse dinheiro para a gente ser feliz. Esse foi o sentido da minha vida durante 20 anos, né? Trabalhando, e agora eu chego em casa e ela com um amante em casa, na nossa casa. Ele, tomado de raiva, ele andava armado, pega o punhal e sai em disparada. Quando ele chega mais na beirada da mata, assim, o senhor estava passando a cavalo, né, o amante da esposa dele. Ele para, senta e começa a pensar. E aí ele se lembra do que o senhor disse, né? Nunca tome uma decisão no momento de raiva. Ele parou, deixou o senhor passar. A esposa dele entrou dentro de casa, ele ficou pensando em matar ela e depois se matar. Mas esse também não seria uma solução bastante viável. Ele toma a seguinte decisão, diz, não, eu vou até a casa e cumprimento ela como irmã e me despeço dela e sigo minha vida, ela segue a vida dela. E assim o fez. Quando ele chegou, bateu a porta, a senhora saiu, e quando viu ele, ela começou num choro e disse, meu amor, meu marido, você está de volta. E ele diz, miserável, recém o amante saiu, né, e me chama de meu amor. E falou isso alto para ela. E ela disse, o quê? Não, ele nunca foi meu amante. Ele é o nosso filho. Quando tu saíste para trabalhar há 20 anos atrás, eu não sabia que eu estava grávida, né? E agora ele nasceu e é ele que nos protege, me protegeu durante todo esse tempo em que tu estavas no sul trabalhando. Ele ficou, né, e pediu desculpas para ela. E ela pede, diz, não, vamos, eu vou, já que tu caminhaste tanto, senta aqui na bacia, senta aqui, eu vou lavar teus pés, né, para que se sinta aliviado. E aí assim fez e começaram a conversar. E aí ele se lembrou, diz, olha, o senhor, onde eu trabalhava, os pães, os outros que ele fez para mim comer durante a viagem, eu já os comi. Mas tem um especial que ele o fez para ti. E esse eu guardei, né, para que quando a gente se encontrasse, que a gente pudesse comer esse pão. Aí ela, faceira, arrumou a mesa, foi lá fora no jardim, pegou uma flor, enfeitou a mesa para o desjejum, para o chá.
E ele foi lá, pegou o saco, colocou aquele pão enorme na mesa, pegou uma faca de cozinha, não conseguiu cortar um pão, estava bastante duro, devia ser devido à viagem, né? Tanto tempo viajando. Pegou o punhado dele, quando ele conseguiu cortar o pão se abriu e esse pão estava recheado de joias. Qualquer leigo poderia ver que ali tinha muito mais do que 20 anos de serviço. E tinha um bilhete também nesse pão. Ele pegou o bilhete, olhou, pegou o bilhete e leu. E leu em voz alta. E ali estava escrito: se o senhor está lendo esse bilhete, é porque o senhor encontrou o sentido da sua vida, né? E seja feliz. Nós temos também, eu me alonguei um pouquinho no conto, né? E vou ter que passar rapidinho. Nós temos no Amor Imbatível Amor, né? A Joana de Ângeles, no capítulo 23, ela nos diz que a busca do sentido da vida é algo inato no ser humano, né? Isso está em nós. Buscar um sentido para a nossa vida. Pode ser nos momentos mais difíceis da nossa vida, mas nós temos isso em nós, em buscar um sentido para a nossa vida. E tem um nosso irmão, que o nome dele é Viktor Frankl, e Joana de Ângeles coloca isso no capítulo 10 da mesma obra, que ele trabalhava peço desculpas, ele era judeu, foi preso pelos nazistas e passou por 4 campos de concentração. Viveu nesses 4 anos os momentos mais difíceis da sua vida, porque ele era médico, psiquiatra, em Viena, e preso, né, no campo de concentração. Ele lá tinha um sentido para a sua vida. E ele pergunta: que meta poderia alguém acalentar em um campo de concentração de trabalhos forçados e de extermínio sistemático? Interroga o logoterapeuta. Não sei se a nossa jovem psicóloga conhece a logoterapia, mas é uma terapia, é a 4ª força a 4ª escola de psicologia, de psicoterapia da Viena. O primeiro é Freud, o segundo Adler e o terceiro o Viktor Frankl. É bastante conhecido nos Estados Unidos. Para superar a depressão e encontrar um objetivo para lutar, para viver, um sentido para a vida, ele próprio responde: projetá-lo no futuro, descobrir-se alguma coisa o aguarde quando sair do campo. Um filho, uma esposa, um sentimento de arte, de cultura, algum projeto interrompido. E o sentido da vida do nosso irmão Viktor Frankl, ela é a esposa. Ele vivia e sobrevivia no campo de concentração por causa da esposa. Ele tinha certeza, no dia que ele saísse do campo de concentração, ele iria para Viena e encontraria sua esposa. E conclui: quase todos os internados tinham algo a fazer, que determinar, nem que fosse denunciar a crueldade assassina de seu algoz, a indiferença da cultura e da civilização com o destino que lhes havia sido reservado por motivo nenhum, como se houvesse algum motivo para que tornasse o ser humano bestial e tão perverso como eram os carcereiros do campo de concentração. No último campo de concentração era Auschwitz. Esse aqui é o nosso amigo, o nosso irmão, Viktor Frankl, já depois que tinha saído
do campo de concentração, né? Ele estudou filosofia, depois ele, com 15 anos, ele apresentou um trabalho sobre o sentido da vida. Ele ainda era adolescente. Ele se formou como médico, psiquiatra, e trabalhou no Hospital de Psiquiatra de Viena de 1933 a 37. Como ele era de origem judaica, ele teve que abandonar e fechar o hospital, porque na época judeu, né, não era considerado, não tinha consideração nenhuma pelos nossos irmãos que eram judeus. Em 42 ele foi preso pelas tropas nazistas e foi separado. Cada membro da família foi para um campo de concentração. E ele recebeu o número 119104 gravado no pulso. Ele, a partir daquele momento, ele não era mais Viktor Frankl, né? E ali ele permaneceu nos campos de concentração. No último foi Auschwitz, e em 1945 ele foi libertado. E depois da libertação, ele voltou para Viena, né, para encontrar o sentido da sua vida, encontrar a sua esposa, a sua família. E quando lá chegou, a sua esposa, no dia que eles foram presos, a sua esposa e seu filho haviam sido mortos. Chegou lá e não havia mais família. 190 familiares dele foram mortos, né? E, mesmo assim, ele continuou a vida dele e criou a logoterapia. Logo, todos nós sabemos que logos pode ser palavra, verbo, mas ela pode ser traduzida também em sentido. E ele criou a logoterapia, a terapia do sentido da vida, né? E a partir dali, o sentido da vida dele era dar sentido a outras vidas. Ele escreveu, depois da saída do campo de concentração, ele escreveu essa obra. Se quem quiser emprestar da Dona Suzy, eu sei que tem uma. Ela empresta de bom gosto, bom grado, para todos que assim o desejarem. É uma obra, ela foi eleita pelo Congresso americano como uma das obras mais importantes do século passado. Para nós termos noção de quão importante é essa obra. Ela foi traduzida para 19 idiomas, vendeu até 1884 mais de 2,5 milhões de exemplares. Foi durante muito e muito tempo um best-seller. Em 1984, ela estava na 73ª edição, né? O título desse livro era para ser somente esse número, 119104. Aí os amigos dele e o pessoal que convivia com ele disse, não, vamos colocar um título um pouco diferente. E ele coloca Em Busca de um Sentido, né? Em busca de um sentido para a vida. Como ele já tinha perdido o sentido da vida dele, que era a esposa, né? E essa obra é um pouco diferente de todas as obras que a gente conhece sobre o campo de concentração. Ele não está ali para relatar as mortandades, relatar, né, enfim, a história, porque isso outros irmãos iriam fazer. Ele está ali como médico, observando a mente, está observando o ser que ali se encontra, tanto da parte dos que tinham poder e também da parte dos irmãos que estavam com ele presos naquele campo de concentração. A primeira observação que ele faz é quando ele chega, colocam todos eles num trem superlotado, pior do que animais, não havia lugar para se sentar. E quando esse trem chega a determinado lugar, para e mandam todos descerem.
eles descem e formam uma fila. E conforme ele ia chegando na fila, e ele ia observando, tinha um senhor que não olhava para os olhos, o cap ficava nos olhos, ele só dizia direita, esquerda, direita, esquerda, esquerda, direita. E ele começou a observar que os que iam para a esquerda eram mulheres, eram crianças, eram deficientes, eram doentes. E os que ficavam à direita eram pessoas sadias, eram irmãos sadios, judeus que podiam trabalhar. Ele começou a fazer uma oração, que ele queria ficar na direita, que ele tinha um sentido para a sua vida, que ele queria um dia sair dali e encontrar com a sua esposa. E ele, quando chegou a vez dele, o senhor deu uma levantadinha, olhou para ele, olhou todo ele e disse, direita. E foi para a direita. Assim ele passou por 4 campos de concentração, o último foi Auschwitz. Quando ele chegou no campo de concentração, com um olhar de médico, com um olhar de psicólogo, ele começou a perceber o que eles estavam fazendo. E ele chama isso de coisificação. Foi Viktor Frankl que cria essa palavra. O que é a coisificação? Para dominar alguém, eu torno ele uma coisa. Né? Eu raspo a cabeça dele, eu marco ele que nem animal, eu visto ele, e ele, a partir dali, não é mais nada. Né? O que mais ele percebeu? Eles incentivavam os prisioneiros à morte natural, através da alimentação. Davam uma fatia de pão, uma batata meio-dia e outra fatia de pão de tarde. Né? E assim, os prisioneiros iam morrendo aos poucos. Percebeu, né? E todos perceberam a câmara de gás, onde 200 judeus eram colocados por dia, porque o forno crematório não tinha capacidade para mais pessoas. Assim, 1.200.000 judeus foram mortos. Apesar de tudo isso, dessa angústia vivendo, essa pressão no campo de concentração, o que ele notou? O número de suicídios era mínimo no campo de concentração. 2 amigos deles sabiam que ele era psiquiatra, vieram falar com ele, diz, olha, a gente não aguenta mais, a gente vai se suicidar. A gente vai se jogar naquela cerca eletrificada, que são 25 mil volts, é só me encostar ali, é um piscar de olhos, eu fui. Aí ele disse, não faça isso. Vocês não tinham objetivo, um sentido da vida quando vocês foram presos? Um disse, sim, eu trabalhava com dicionário hebraico, né? Provavelmente seria um melhor dicionário, porque eu me dediquei muitos anos. E outro disse, não, eu era geógrafo, eu estava fazendo um tratado de geografia. Ele disse, isso é o sentido da vida de vocês. A morte não é sentido para a vida. A morte acaba o sentido da vida. Então vivam por isso. Né? E eles viveram. E até hoje, o dicionário hebraico é um dos mais procurados. E o tratado de geografia, até hoje, as academias o consultam. Né? E como no campo de concentração tudo corre, as notícias correm, ele ficou sabendo que no outro dia, ele iria para a câmara de gás. O desespero dele foi tão grande, mesmo nessas condições miseráveis, onde 5 dormiam na mesma cama, onde a alimentação não havia, onde havia a surra era diária. Mesmo nessas condições, ele tinha um sentido para a vida dele e ele não queria morrer. Quando chegou a noite, ele saiu do albergue dele, da casa dele, e tinha um holofote que ia passando procurando os fugitivos. Quando o holofote passava, ele corria e se escondia atrás de uma casa. O holofote passava, ele corria até outra. E tão desesperado. Os amigos falaram, não tem como. Não existe fuga daqui. Existe apenas a morte.
Tu só sai daqui cadáver, ou através da fumaça do forno crematório. Ele disse, não, eu vou tentar. Eu tenho que tentar, porque eu vou encontrar minha esposa quando eu sair daqui. E assim ele tentou, foi de galpão em galpão. Num desses galpões que ele estava passando, uma porta se abriu e alguém pegou o braço dele e puxou ele para dentro do galpão. Ele olha assim, era o galpão onde estavam os irmãos que contraíram febre tifoide, contagiosa. Ele disse, eu não morri na câmara de gás, mas vou morrer aqui agora contraindo a febre tifoide. Essa senhora que era uma médica que puxou ele para dentro. Essa médica, quem custeou os estudos dela foi o pai de Viktor Frankl. E ela disse, eu tinha obrigação de puxar o senhor aqui para dentro. É uma chance que o senhor tem de contrair ou não contrair a febre tifoide. Ele ficou ali, começou a trabalhar como médico e logo em seguida a Segunda Guerra Mundial acabou. Ele foi liberto e foi para Viena, né? E chegando lá, não encontrou mais a esposa dele, nem os filhos. 190 familiares haviam sido mortos. E achou o sentido para a vida dele, como eu disse antes, dando sentido à vida de outras pessoas. E eu pergunto para vocês, qual o sentido da minha vida? Eu tenho sentido? É só nascer, crescer, amar, procriar, se alimentar e morrer? É isso a minha vida? Joana de Ângeles, né, nos fala assim, ó, nunca percas a esperança, haja o que houver, permaneça confiando. Se tudo estiver contra e o insucesso te ameaçar com o desespero, ainda aí espera a divina ajuda. Somente nos acontece o que nos será melhor. Será de melhor para nós. A lei de Deus é de amor. E o amor tudo pode, tudo faz. E ela, nesse livrinho, no capítulo 23, no terceiro parágrafo, ela diz assim, trata-se de um sentido pessoal que ninguém pode oferecer e que é particular a cada qual. Não pode ser elegido por outro, ou brindado, senão conseguido pelo próprio ser. Então, o sentido da vida é só meu. O meu é só meu. De cada um é de cada um. Cada um tem o seu. Eu não posso dar um sentido de vida a alguém. Esse alguém tem que procurar o seu. E Viktor Frankl fala, o sentido da vida não é, portanto, algo dado a priori, mas algo que se descobre durante a minha jornada. Agradeço a todos, peço desculpas por ter passado um pouco do tempo, né? E que espero ter passado algo de bom a todos na noite de hoje. Obrigado. Encerrando, eu gostaria de fazer uma homenagem aqui hoje. Amanhã é dia 3 de outubro. Quem nós deveremos homenagear no dia 3 de outubro, como espíritas? Eu vou permitir, nós vamos distribuir hoje o nosso informativo. Eu vou ler o primeiro e o último parágrafo da matéria da capa. Amanhã nós comemoramos o aniversário de Allan Kardec. No dia 3 de outubro de 1804, há 220 anos atrás, nasceu Hippolyte Léon Denis Arquefaia. E eu vou ler o primeiro parágrafo que diz assim: Kardec, enquanto recebes as homenagens do mundo, pedimos vênia para associar nosso preito singelo de amor aos cânticos de reconhecimento que te exaltam a obra gigantesca nos domínios da libertação espiritual. Todos os que levantastes do pó da inutilidade. Minha vida tem sentido, né? Ou da lei do desencanto para as bênçãos da vida.
estamos também diante de ti, identificando-nos na condição de teus mais apagados admiradores, e como os últimos dos teus mais pobres amigos, comovidamente em tua festa, nós te rogamos permissão para dizer: Kardec, obrigado, muito obrigado. Esse texto que vocês vão ler quando pegar o jornalzinho de Humberto de Campos, o espírito Humberto de Campos. Então, com essas mensagens lindas, né, possamos refletir sobre tudo, agradecendo a todos que vieram aqui na nossa casa. E também vamos pedir para o nosso irmão André fazer a prece de encerramento e pedindo para que todos nós mentalizamos Jesus, porque neste momento todos vamos receber o passe espiritual, sabendo, irmãos, que a cada um, os nossos irmãos espirituais estão também doando energias para todos nós, tá bom? Então, nosso irmão André. Vamos fechar nossos olhos físicos, não com uma forma ritualística, mas sim sabendo que assim possamos sentir a espiritualidade melhor. Pai de infinita bondade, amado Mestre, queridos mentores da casa, nossos mentores. Enfim, chegou o momento de agradecer o nosso bondoso e amado Pai, nosso querido Mestre Jesus, os mentores, nossos mentores, pela bendita oportunidade de que nos foi concedida, de podermos estar nessa abençoada escola, nesse abençoado hospital, para assim renovarmos as nossas forças e continuarmos a nossa evolução, o nosso dia a dia. Pai amado, amado Mestre, obrigado. Obrigado, queridos mentores, pelo suporte, pela inspiração a todos na noite de hoje, para que assim possamos melhor compreender e entender a mensagem do nosso Divino Mestre. Pai querido, querido Mestre, como pedintes pedimos, em favor dos nossos encarnados que vieram na noite de hoje, em busca de um lenitivo, em favor dos nossos internautas que estão em suas casas, olhando o Facebook, em favor, Pai amado, dos nossos irmãos desencarnados que aqui vieram ou foram trazidos na noite de hoje, que possam receber o amparo e o lenitivo para suas dores. Pai querido, amado Mestre, que possamos ir até os nossos lares, levando tudo aquilo que recebemos na noite de hoje. E principalmente, Pai amado, amado Mestre, distribuir a todos com os quais iremos nos encontrar. Que assim seja.